Levei um tapa na cara por ter quebrado um prato quando estava secando a louça. Crescendo, sendo constantemente humilhada e agredida, eu nunca fui de revidar, mas naquele dia, enquanto ouvia os xingamentos de minha mãe, o sangue que subiu à minha cabeça me fez pensar em revidar pela primeira vez e de uma maneira completamente insana. Meu nome é Thaís. Hoje tenho 42 anos e irei contar minha história de vida sendo a filha negligenciada de meu pai e odiada por minha mãe. Lembro-me com clareza do meu primeiro Natal. Eu tinha 6 anos. Minha mãe enfeitou a sala com luzes baratas que piscavam sem ritmo e um cheiro forte de comida vinha da cozinha. Meu pai parecia animado, sorrindo como se aquele fosse um dos poucos momentos em que conseguia esquecer a rotina pesada como motorista de ônibus. Larissa, minha irmã mais nova, pulava de um lado para o outro com a ansiedade típica das crianças. Pedro, o mais velho, tentava fingir que já não acreditava mais em Papai Noel, mas seus olhos brilhavam de expectativa. E eu apenas esperava. Quando os presentes apareceram embaixo da árvore, vi minha mãe entregar uma boneca para Larissa e um carrinho de controle remoto para Pedro. Eu fiquei em pé, aguardando o meu. E o meu, mãe? Perguntei baixinho. Ela nem precisou pensar. Virou-se com aquele olhar frio que mais tarde eu aprenderia a temer. Você não merece nada, Thaís. Tá de castigo por ter batido na sua irmã. Criança malcriada não ganha presente. Naquele instante, não importava se Larissa tinha me provocado ou se Pedro tinha rido de mim. O que ficou gravado foi o vazio de estar ali, em meio a sorrisos e risadas, segurando apenas minhas próprias mãos. Enquanto Larissa abraçava a boneca e Pedro corria pelo corredor com o carrinho, eu sentei no canto da sala e prometi a mim mesma que nunca mais seria rude com minha irmã, e que ainda que meu Pedro puxasse meu cabelo, como ele sempre fazia, eu me comportaria. Talvez por volta dos 10 anos eu comecei a perceber que, dentro daquela casa, qualquer erro meu valia por 10, e ao mesmo tempo que os erros dos meus irmãos valiam por nada. Lembro de um dia em que ela me mandou tirar as roupas do varal e dobrá-las. Eu normalmente tirava todas as roupas da corda e colocava sobre meus ombros, e então levava-as todas de uma vez para dentro de casa. Nesse processo, uma camisa branca do meu pai caiu no chão e eu não vi. Algum tempo depois, minha mãe já estava em cima de mim, gritando: "Você é uma cínica mesmo, Thaís. Não presta atenção em nada ou faz de propósito só para me irritar? Olha a camisa do seu pai como ficou." Um tapa veio logo em seguida, e então ela lançou a camisa em cima de mim, me mandando ir lavá-la. Fiquei ali, imóvel, ouvindo a enxurrada de palavras que ela sempre tinha prontas. Inútil, preguiçosa, peso morto. Cresci ouvindo esse tipo de xingamento. No outro dia, Pedro chegou em casa com a camisa toda suja de lama depois de ter se metido numa briga na rua. Minha mãe apenas suspirou e disse: "Esse menino me dá trabalho, mas é homem. Homem é assim mesmo." E quando Larissa rabiscou a porta do quarto inteiro com batom, em vez de bronca, ouviu: "Ai, essa menina vai me deixar maluca. Por sorte, esse batom foi baratinho." Era como se o mundo inteiro pudesse falhar, menos eu. Outra lembrança desagradável era a da hora das refeições. Nossa situação financeira não nos permitia comer carne bovina com frequência, então quando isso acontecia, era como se fosse um almoço especial. Nós três ficávamos realmente felizes e ansiosos e comíamos rapidamente nosso pedaço a fim de pedir outro. No entanto, eu raramente podia repetir um pedaço de carne. Se me atrevesse a pedir, minha mãe respondia séria: "Não, Thaís. O Pedro é menino, precisa comer mais. E a Larissa é magrinha, tem que engordar. Você já tem o suficiente." E assim, o meu prato era sempre o mais vazio, enquanto eu aprendia a comer devagar, saboreando cada pequeno pedaço. O mesmo valia para os pequenos detalhes do dia a dia. Assim que eu terminava de arrumar minha cama, minha mãe sempre achava defeito. "Está mal feita, refaz." Então ela me mandava arrumar a cama de Larissa também, novamente com a desculpa de que ela não fazia bem feito por ser menor. O detalhe era que a diferença de idade de mim para ela era só de 2 anos. Já a cama de Pedro vivia uma bagunça. Porque ele era indisciplinado e não tinha medo de levar uma surra, já que mamãe normalmente mais ameaçava que fazia, ele arrumava de qualquer jeito e sempre no tempo dele. Então, certo dia, mamãe chegou comigo e disse: "A partir de agora, arrume a cama de Pedro também, porque eu não quero mais me estressar com esse menino. Coitadinha, ainda é pequena, não sabe das coisas." E assim, minha infância foi passando. E o meu pai? Ele sempre estava presente e ausente ao mesmo tempo. Sentado no sofá, olhando a televisão como se ela fosse mais importante do que qualquer coisa que acontecia ao redor,
Quando minha mãe me agredia com palavras ou até com as mãos, ele apenas coçava o bigode, desviava o olhar e murmurava "Deixa disso, mulher." E pronto. Nada além disso. Dentro daquela casa, eu não tinha a quem recorrer, nem mesmo ao meu próprio pai. E foi na minha infância que aprendi a andar em silêncio, com medo de ocupar espaço demais, a abaixar os olhos para não provocar, a dizer sim, mesmo quando queria dizer não, porque para mim, qualquer palavra atravessada podia se transformar em outra tempestade. Ao chegar à minha adolescência, eu já tinha a certeza do meu papel naquela casa, de filha negligenciada e que não poderia cometer erros banais. Agora, eu havia evoluído para a condição de empregada não remunerada. Minha mãe continuava trabalhando como vendedora em uma loja de roupas. Passava o dia fora e, ao chegar em casa, queria encontrar tudo impecável, o chão brilhando, o banheiro limpo, a mesa sem qualquer farelo de pão, a roupa lavada e passada. O problema é que nem Pedro nem Larissa haviam sido criados para fazer nada. No começo, ainda para disfarçar a diferença gritante de tratamento, minha mãe começou a dividir as tarefas. Pedro deveria varrer o quintal e encher as garrafas de água na geladeira. Larissa lavar as louças e eu o resto. Mas logo percebi que era apenas encenação. Pedro nunca pegava na vassoura. Larissa deixava pratos sujos escondidos dentro do armário. E no fim, o peso inteiro caía sobre mim. Eu fazia tudo, não porque achasse justo, mas porque sabia que, se minha mãe chegasse cansada e encontrasse qualquer detalhe fora do lugar, a fúria dela viria em minha direção. Então eu me antecipava. Lavava, passava, cozinhava, limpava. Era mais fácil carregar o fardo sozinha do que esperar pela tempestade. Pedro, aos 18 anos, já havia terminado o ensino médio, mas não fazia nada o dia inteiro. Passava horas deitado, vendo TV, ouvindo música ou jogando bola na rua. Minha mãe reclamava, pedia que ele arrumasse um emprego, mas ele sempre respondia de maneira malcriada. "Depois eu vejo isso." Lógico, ele sempre soltava um palavrão antes de dizer essa frase. E no fundo, ela não tinha coragem de obrigá-lo. Pedro era o menino da casa. Larissa, aos 14, continuava mimada. Tinha notas baixas na escola, vivia trocando de amizades e não parava em casa. Sempre havia uma desculpa pronta para ela. "Tá na adolescência, assim mesmo," minha mãe dizia, com um suspiro resignado. E eu? Eu mergulhei nos livros. Desde cedo entendi que os estudos eram minha porta de escape. Era a única forma que eu tinha de sonhar com algo além das paredes sufocantes daquela casa. Após terminar meus afazeres domésticos, eu estudava muito, passava horas debruçada sobre cadernos e livros. Era sempre a melhor aluna da turma. Ou melhor, eu era a melhor aluna da escola. Mas ao contrário do que eu secretamente desejava, aquilo nunca enchia minha mãe de orgulho. Quando mostrava minhas notas, ela apenas comentava com desdém: "Não faz mais que sua obrigação." E o mais admirável é que naquele ano, minha mãe resolveu colocar a culpa do fracasso escolar de Larissa em mim. "Você é egoísta, Thaís. Só pensa em você. Se fosse uma boa irmã, ajudaria a sua irmã a estudar. Mas não, prefere se gabar das suas notas enquanto a coitada sofre." Ouvi aquilo em silêncio, engolindo o nó que se formava na garganta. Porque, no fundo, eu sabia, dentro daquela casa, não importava o que eu fizesse, nunca seria suficiente. Já havia sonhado, em silêncio, com a ideia de sair de casa. Em noites de choro, abafado no travesseiro, eu imaginava como seria viver em outro lugar, longe dos gritos e das acusações. Mas eram apenas pensamentos passageiros, sonhos impossíveis para uma menina que não tinha nada além de livros e cadernos. Até que um dia, esse desejo tomou forma. Era um final de tarde. Henrique, um colega da minha classe, foi até minha casa pedir emprestado meu caderno para estudar para a prova do dia seguinte. Eu entreguei no portão e, antes que ele fosse embora, ficamos conversando. Ríamos de bobagens, como qualquer adolescente faz. Eu me sentia leve, quase esquecida da rotina pesada de dentro de casa. Foi nesse instante que minha mãe chegou do trabalho. A expressão dela se transformou em ódio no mesmo segundo em que nos viu. Sem pensar, atravessou o portão, me agarrou pelos cabelos e me arrastou para dentro, sem se importar com os olhos assustados de Henrique, que ficou parado na calçada, além das pessoas que passavam na rua naquele momento. Ser humilhada dentro de casa era uma coisa, mas sofrer humilhação diante de olhares estranhos era bem diferente. "Mãe, não é nada disso!" Eu gritava, tentando me soltar. "Ele é só meu colega, não só estávamos conversando."
mas as minhas palavras eram inúteis contra o veneno que ela despejava. Você tem essa cara de sonsa, mas eu sei muito bem o que você é, uma vagabunda. Escuta o que eu tô dizendo. Toma jeito, Thaís, ou vai emprenhar cedo e estragar a minha vida. As ofensas cortavam mais fundo do que qualquer puxão de cabelo. Pela primeira vez, até Pedro se levantou. Mãe, para com isso! Disse com uma raiva que eu raramente tinha visto nele. A senhora devia se preocupar com a Larissa, não com a Thaís. Todo mundo na rua já fala dela, que vive com um namoradinho desde os 12. Da Thaís ninguém fala mal. Mamãe ficou ainda mais irada. Mandou Pedro calar a boca e desabafou tudo o que queria sobre ele. Ela gritava sem parar, como se tivesse sido desafiada. Pedro me pegou pelo braço e, sem pensar, me tirou de dentro de casa. É melhor voltarmos só depois que a raiva dela passar, senão ela nos mata. Atravessamos a rua e Pedro disse para irmos para a pracinha do bairro. Mas eu detestava aquele lugar, então me sentei na calçada em frente à casa de Dona Marlene, enquanto Pedro seguiu em frente. Envergonhada, com o rosto queimando não apenas pelas palavras, mas pela exposição. Foi quando a vizinha, Dona Marlene, que tinha visto a cena, saiu de sua casa e se aproximou. Thaís, você não merece isso, minha filha, disse ela com uma compaixão que eu não conhecia dentro de casa. Você devia ir morar com a sua tia Francisca lá no interior. Eu sempre disse para sua mãe que ela não trata vocês iguais, todo mundo enxerga isso. Aquilo bateu fundo, porque era exatamente o que eu já tinha pensado tantas vezes. Mais tarde, quando meu pai chegou, tomei coragem e contei o ocorrido. Falei que não aguentava mais, que queria ir morar com minha tia Francisca, a irmã dele, que tantas vezes me defendeu e pediu por mim. Ele coçou o queixo, olhou para o chão e respondeu apenas: Não vejo problema. Se é isso que você quer, eu deixo. Mas era claro que a decisão não estava nas mãos dele. Quando contou à minha mãe, ela reagiu como eu já esperava. De jeito nenhum. Acha que eu vou mandar minha filha embora para virar empregada dos outros? Ela fica aqui. A verdade é que eu já era empregada dali, só que não remunerada. Naquele dia, pela primeira vez, eu arrumei mentalmente minhas coisas. Eu não tinha coragem ainda, nem um plano real, mas o desejo de sair de casa deixou de ser um sonho distante. Se tornou necessidade. E eu não sabia, mas em poucos meses, uma bomba ia explodir naquela família. Era um sábado à noite, quando o mundo que eu já julgava injusto pareceu ruir de vez. Naquele dia, todos estavam em casa, exceto Pedro. Do meu quarto ouvi a batida brusca na porta e logo em seguida vozes exaltadas. Larissa, que havia passado o dia deitada, pálida e abatida, ergueu-se de súbito quando percebeu a confusão. Corremos juntas até a sala. Ali, uma cena inusitada nos aguardava. Uma mulher furiosa e ao lado dela um garoto que eu já vira algumas vezes com Larissa. Bastou ouvir as primeiras palavras para entender a gravidade da situação. Larissa estava grávida. A mãe do menino não fez rodeios. Disse que sua parte já havia sido feita, apontou a escoriação no rosto do filho como prova de que já o havia castigado, e que agora cabia à minha família resolver o problema. Minha mãe ficou nervosa e, exasperada, disse que ela estava louca, já que sua filha era uma menina bem criada. Mas a mãe do garoto não ficou por baixo e lançou à minha mãe palavras cortantes. A sua filha não tem nada de inocente. Ela vive na porta da minha casa, chamando por ele. Mas eu não tô aqui para dizer quem tá certo ou errado. Eu só quero que vocês resolvam isso. Façam um aborto, porque os dois são apenas crianças. O caos se instalou. Minha mãe, sempre tão rápida para acreditar em qualquer acusação contra mim, naquele instante se perdeu entre negação e desespero. Meu pai, que raramente se impunha, explodiu de fúria e, num gesto que jamais esquecerei, desferiu um tapa contra Larissa. Tomado pelo ódio, correu até o quarto em busca do cinto, mas foi contido pela minha mãe. E foi aí que as palavras dele caíram sobre todos nós como uma sentença. Por muito menos você quase arrancou os cabelos de Thaís. Minha mãe, que agia como uma muralha à frente de Larissa para defendê-la de meu pai, desabou no chão. Minha irmã, contudo, não negava nada, só chorava. Eu, encostada no batente da cozinha, assistia a tudo em silêncio. Dentro de mim crescia um misto de incredulidade e revolta. Meu pai tinha razão. Por muito menos, por nada, por simples suspeitas, minha mãe me humilhou diante de meu amigo e da vizinhança, e me feriu profundamente com palavras que nunca esquecerei. Mas agora, diante da filha que tanto exaltava, ela parecia paralisada, incapaz de agir com a mesma crueldade. Minha mãe se recuperou do mal-estar, mas ainda assim não houve punição real. Meu pai, ainda transtornado, despejava culpa sobre minha mãe, acusando-a de criar Larissa como uma princesa, enquanto me esmagava dia após dia.
Mas no fim, Larissa saiu apenas com um tapa e alguns gritos. Nenhum insulto devastador, nenhuma marca na alma como tantas que eu carregava. 3 dias depois, o aborto foi feito em silêncio. O assunto morreu ali, como se nunca tivesse existido. E paradoxalmente, por algumas semanas, experimentei uma estranha sensação de paz. Minha mãe não tinha moral para me repreender, não depois do escândalo da filha predileta. Mas essa paz trazia consigo uma pergunta sufocante, uma inquietação que eu não conseguia mais calar dentro de mim. Por que eu sempre fui tratada diferente? A resposta parecia óbvia. Havia algo em mim que me separava deles. Não era a primeira vez que eu pensava nisso. Certa vez, vasculhando as gavetas em busca de respostas, encontrei a certidão de casamento de meus pais. O casamento havia acontecido 2 anos após o meu nascimento. Quando questionei meu pai, ele respondeu que viveram juntos por 4 anos antes de oficializar a união, e que, portanto, Pedro e eu nascemos antes. Naquele tempo, a explicação me pareceu aceitável. Mas agora, com 16 anos e a clareza que a dor traz, eu já não tinha certeza de nada. Naquele sábado, entre gritos, lágrimas e silêncios pesados, nasceu dentro de mim uma convicção quase insuportável. Talvez meu pai tivesse mentido. Talvez eu não fosse filha deles. Depois daquele furacão que havia passado pela nossa família, como disse anteriormente, experimentei uma breve paz. Mas paz na nossa casa era como o vento, logo se dissipava. Aos poucos, minha mãe voltou a destilar em mim o veneno de sua insatisfação. No entanto, dessa vez, a cada palavra dura, a cada cobrança, algo diferente acontecia dentro de mim. Minha mente já não era a mesma de antes. Eu era como um copo completamente cheio de água em que uma única gota era capaz de fazê-lo transbordar. Eu crescia alimentando uma raiva silenciosa que não sabia explicar. Durante toda a infância, engoli tudo: mágoas, injustiças, humilhações. Minha mãe, que frequentemente berrava para mim, engole o choro, me ensinou que reclamar era falta de respeito e que até um olhar de insatisfação era afronta. Aprendi cedo a esconder qualquer traço de frustração. Mas naquela fase, algo mudara. Talvez fossem os hormônios da adolescência, quem sabe. O fato é que eu ainda não respondia em palavras, mas já não conseguia esconder a insatisfação no rosto. Meu olhar, que antes se abaixava, agora permanecia firme, cheio de ódio contido. E isso a enfurecia mais ainda. Minha mãe havia ganhado do meu pai, no último dia das mães, um jogo de pratos floridos, delicados, desses que gente pobre como nós só ousava usar em ocasiões especiais. Eram quase um troféu de vitrine. Naquele feriado, logo cedo, já tinha limpado a casa inteira, dormi depois do almoço e acordei lá pelas 4 da tarde e fui estudar, porque estudar era a única fuga que eu conhecia. Por volta das 5 da tarde, fui chamada por minha mãe na cozinha. Pegue as louças da parte de cima do armário e tire-as para lavar, estão empoeiradas, ordenou. Larissa estava largada no sofá vendo televisão, mas a ordem recaiu sobre mim. Tentei argumentar. Mãe, não pode pedir para Larissa fazer isso, eu tô estudando. Foi o suficiente para que os gritos viessem. Estudando o quê? Você vai ficar maluca de tanto livro, no fim não vai ser nada na vida, vai acabar como eu, vendedora. Ela saiu da cozinha me deixando em pedaços. Tremendo de raiva, subi no banco, retirei prato por prato e comecei a lavar. Terminado, peguei o pano de prato e comecei a secar, imediatamente. Secava já sem forças, tentando engolir de novo o nó na garganta, quando aconteceu. Um daqueles bonitos pratos, daquele jogo tão estimado, escorregou das minhas mãos molhadas e se espatifou no chão. O barulho trouxe minha mãe correndo. Eu sabia que isso ia acontecer. Fez de propósito, não foi? Ela gritou, os olhos faiscando. Não, mãe, escorregou, respondi, tentando me defender. Mas não houve tempo. O tapa veio rápido, ardendo no rosto. O sangue me subiu à cabeça com uma fúria que nunca tinha sentido. Pela primeira vez, pensei em revidar. Meus olhos pararam na faca que descansava no escorredor de louça ao meu lado. Uma ideia insana atravessou minha mente como um raio. Romungei em pensamento. Essa maldita vai pagar dessa vez. Felizmente, tive um flash de lucidez. Recuei em silêncio, assustada com meus próprios pensamentos. Mas a raiva não cabia mais em mim. Precisava extravasar. Peguei outro prato daquele jogo e, com toda a força que tinha, o lancei contra o chão. O impacto foi brutal. Minha mãe recuou um passo, chocada. Rapidamente, Larissa e meu pai chegaram à cena. Você tá louca? Gritou minha mãe, a voz entre fúria e medo. Senti minha garganta queimar. As palavras saíram como um trovão. Agora sim,
Agora pode me xingar à vontade, porque dessa vez eu realmente quebrei de propósito. O silêncio que se seguiu foi maior que o estrondo dos cacos. Pela primeira vez, eu não era apenas a filha obediente. Pela primeira vez, o ódio tinha encontrado voz. Cruzei a porta da cozinha quase atropelando Larissa e meu pai, que me olhavam atordoados. Eu já não conseguia me imaginar permanecendo ali, respirando o mesmo ar, dividindo as mesmas paredes. Entrei no meu quarto e fiz o que mentalmente já vinha ensaiando há muito tempo. Peguei minha mochila da escola e comecei a encher com os livros que eu não poderia deixar para trás. Peguei de debaixo do colchão algumas sacolas bonitas que eu costumava guardar. Ali, comecei a juntar meus poucos pertences. Roupas, sapatos e lembranças pequenas que, de alguma forma, ainda faziam sentido para mim. Meu pai, por um momento, ficou me olhando em silêncio. A cena pareceu chocá-lo. Eu, com o rosto vermelho de raiva, o olhar duro e decidido, juntando minhas coisas com pressa. Depois ele tentou me acalmar. Pediu que eu pensasse melhor, mas eu já não era mais a filha submissa que abaixava a cabeça. "Para onde você vai, Thaís?" ele perguntou, a voz embargada. "Para a casa da tia Francisca." Respondi, firme, sem hesitar. Ele não insistiu. Talvez porque nunca tivesse me visto daquela forma. Talvez porque, finalmente, tivesse entendido que não havia volta. O olhar que eu lhe lancei era carregado de ódio e de algo mais. Uma determinação fria que até a mim mesma assustava. Do lado de fora, os gritos da minha mãe invadiam o quarto. "Vai mesmo, vai embora e nunca mais volte, você só me dá desgosto." Cada palavra dela, em vez de me ferir, apenas me empurrava ainda mais para a porta. Meu pai, sem jeito, arrumou para que eu passasse aquela noite na casa de nossa vizinha Marlene. E foi ali que dormi, com a mente em chamas e o corpo exausto. Na manhã seguinte, ele me levou até a rodoviária. O silêncio entre nós pesava mais do que qualquer palavra dita. No momento da despedida, ele abriu os braços e eu o abracei. Mas foi um gesto automático, vazio. Não havia amor, nem afeto. Havia apenas uma despedida fria entre duas pessoas que um dia dividiram a mesma casa. Eu já não estava de cabeça quente, mas mesmo com a mente mais calma, senti que dizer que sentiria saudades seria um absurdo. Porque tudo o que eu conseguia lembrar naquele instante era o quanto ele me havia maltratado. Não por palavras duras, nem por mãos levantadas, como minha mãe fazia, mas pelo silêncio cúmplice. Pelo fato de ter me deixado sozinha diante de todas as injustiças. E por isso, tanto no fundo quanto na superfície, ele era tão culpado quanto ela. A casa de minha tia Francisca foi, para mim, o primeiro lugar que pude chamar de lar. Ela vivia de um pequeno sítio sustentada pelo próprio trabalho. Criava galinhas, patos e produzia queijo e coalhada. Seus filhos já eram todos adultos e seguiram seus caminhos, exceto a filha mais nova, de 20 anos, que ainda morava com ela e ajudava nos afazeres. Acostumada ao trabalho desde muito cedo, logo me adaptei à rotina. Como estudava à tarde, acordava bem cedo para ajudar minha tia a alimentar as aves e depois fazia as tarefas domésticas. Minha tia nunca reclamou da minha presença, nunca me fez sentir um fardo. Pela primeira vez na vida, eu estava em paz. Claro que havia desvantagens. A escola rural era longe, o ensino não se comparava ao da capital, mas nada disso me importava. Eu trocava qualquer privilégio pela tranquilidade que encontrei ali. Não havia gritos, não havia humilhações, apenas o canto dos pássaros ao amanhecer e o cheiro do café fresco saindo do fogão a lenha. Eu não sentia falta de casa. Não sentia falta de ninguém. O passado estava morto para mim. Inclusive, pedi à minha tia duas coisas. Uma, que ela nunca procurasse ou ligasse para minha família a fim de dizer o que eu fazia ou como estava me saindo. Duas, que também nunca me trouxesse notícias deles. Estavam vivos ou mortos, felizes ou miseráveis, nada daquilo me dizia respeito. Fiz isso porque desde ali eu já sabia que um dia eu venceria na vida e eles não teriam parte nisso. Curiosamente, meu pai, que parecia ter sofrido quando deixei a casa, nunca apareceu no sítio da irmã para me visitar. Para mim, isso só confirmava o que eu já sabia. Não havia o que resgatar. No dia em que completei 18 anos, olhei bem nos olhos de minha tia e lhe pedi um presente de aniversário. Ela me fitou surpresa, pois durante aqueles quase 2 anos ali, eu jamais lhe pedi nenhum real para nada. Ela sorriu feliz e disse que, contanto que não fosse nada muito caro, ela me daria sem dúvidas. Sorri e disse: "Tia, eu só quero saber a verdade. É tudo que me importa." Respirei fundo e perguntei: "Eu não sou filha legítima dos meus pais, não é mesmo?" Titia me olhou assustada e gaguejou dizendo que não era bem assim, mas minha prima, que estava perto, interferiu. "Mamãe, conte a verdade, ela não é mais criança."
Minha tia estava relutante em contar a verdade, porque meu pai, seu irmão, era aquele que mais tinha responsabilidade naquele assunto. Com certa dose de amargura na voz, titia respondeu: "Você é filha do meu irmão, mas não é filha daquela mulher. Quando eles se conheceram, ela já tinha o Pedro de um outro relacionamento dela, e meu irmão tinha você, também de um outro relacionamento." Finalmente eu estava tirando um peso dos meus ombros. E então, ali naquela mesa de madeira lascada, eu chorei muito. Foi uma mistura de dor e alívio. Mas como minha tia suspeitava, o meu ressentimento por meu pai foi maior do que pela mulher que tanto me maltratou. Quando terminei o 3º ano do ensino médio, prestei vestibular para Ciências Econômicas. Fui aprovada. Voltar para a capital era inevitável, mas agora por escolha, não por imposição. Aluguei um pequeno quarto e fui morar sozinha. Minha tia me ajudou com os custos iniciais, mas eu nunca acreditei que ela tivesse obrigação comigo. Desde cedo, entendi que se quisesse mudar de vida, seria com minhas próprias mãos. Foi um tempo duro. Estudava de madrugada para as provas, fazia pequenos trabalhos para me sustentar, abri mão de qualquer conforto para manter o foco nos livros e em meu próprio sustento. Não foi nada fácil. O dinheiro que eu ganhava era contado, e houve uma época em que eu fazia apenas uma refeição no dia. Esse período foi realmente duro, mas eu não tinha coragem de pedir dinheiro à minha tia, pois eu sabia da situação financeira dela. O tempo passou. Eu me formei. E aquele diploma não era só um título. Foi a chave que abriu minha mente para entender como o dinheiro circulava no mundo, como investimentos eram feitos, como grandes empresas cresciam. Fiquei fascinada e mergulhei de cabeça no mercado financeiro. Comecei como analista numa corretora. Logo perceberam minha disciplina e minha estratégia inteligente. Ousei, arrisquei, aprendi, tornei-me especialista em investimentos e, com o tempo, fundei a minha própria gestora. Nada foi fácil. Cada obstáculo me testava, mas eu transformava tudo em oportunidade. Mas, por fim, a filha rejeitada, odiada e esquecida, havia se tornado esposa, mãe de 2 meninas e também milionária. Mais de 20 anos se passaram, e eu não esperava retornar àquela pequena cidade no interior que um dia foi meu refúgio. Mas quando recebi a notícia da morte de tia Francisca, soube que não poderia faltar ao seu velório. Aquela mulher foi o abrigo que me salvou quando o mundo parecia desabar sobre mim. A capela era pequena, simples, silenciosa, e mal conseguia atravessar a porta sem perceber os olhares que se viravam em minha direção. Tudo em mim destoava daquele cenário. As roupas elegantes, a postura firme, a segurança de quem aprendeu a andar pelo mundo sem pedir licença. Eu já esperava olhares curiosos, mas não estava preparada para o reencontro inevitável com a família que havia me renegado. Meus pais estavam lá. Velhos, cansados, os anos haviam dobrado seus corpos e apagado parte da arrogância que um dia carregaram. Nos olhos deles, percebi algo que jamais imaginei ver: arrependimento. Não precisei ouvir palavras. Estava tudo escrito em seus olhares. Meus irmãos também estavam presentes. Larissa, que aos 14 era tão bela quanto uma flor recém-aberta, agora, aos 40, mostrava o peso do sofrimento que a vida lhe impôs. Pedro não estava em situação diferente. O abismo entre nós era visível, não apenas no modo como nos vestíamos, mas no caminho que cada um escolheu ou foi empurrado a trilhar. Por um instante achei que o ódio e a dor do passado voltariam com força, mas para minha surpresa, não senti nada disso. Não havia mais rancor, não havia mais raiva, só uma estranha sensação doce, como se finalmente eu tivesse provado a liberdade por completo. Eles, que tanto me desprezaram e humilharam, agora podiam testemunhar com seus próprios olhos que eu havia vencido. Mas esse gosto adocicado logo se transformou em amargor. Bastou minha mãe se aproximar com palavras melosas, tentando me bajular, como se as agressões físicas e verbais jamais tivessem existido. Era impossível esquecer o quanto ela me humilhou, o quanto tentou me fazer acreditar que eu não seria nada. Ali, diante de sua fragilidade, compreendi. Eu não precisava perdoar, mas também não precisava odiar. Eu apenas não lhe devia nada. Ao final do velório, meu pai se aproximou e, com a voz embargada, pediu meu contato. Olhei para ele com serenidade. Não havia mais fúria em mim, mas tampouco havia espaço para recomeços. Aquele homem que um dia poderia ter me defendido, escolheu se calar e permitir que eu fosse esmagada. Entregar-lhe meu contato não fazia nenhum sentido. Aquele homem era um estranho para mim. Então recusei, sem hesitar. Por que eu faria isso? Perguntei a ele. Por que razão lhe entregaria meu número de contato? Por que só pediu agora que não preciso mais do senhor e não pediu antes, quando eu estava na capital lutando sozinha para me sustentar enquanto fazia faculdade? Por que não pediu meu contato quando eu mais precisava? Ele gaguejou, baixou a cabeça, tentando encontrar palavras adequadas, mas eu não permiti e continuei. Assim como eu consegui vencer sem o senhor,
Tenho certeza de que o senhor também conseguirá passar muito bem sem mim, como tem passado todos esses anos. Pedro então se meteu na conversa, com um tom que quis me ameaçar. Papai está doente e a aposentadoria dele mal dá para as despesas. Você tem que esquecer o rancor e... Eu o interrompi, dizendo: de todos os filhos, você é o que mais deve amparar nosso pai nesse momento. E não porque você é homem e é o mais velho, mas é porque você deve mais a ele. Afinal, ele te deu privilégios que nunca deu a mim, que sou filha legítima dele, ao invés de você, que é filho de outro homem. Dei uma última encarada em todos eles e saí da capela ao som de murmúrios e fofocas das pessoas presentes. Quando entrei no carro luxuoso que me aguardava, dei uma última olhada para trás, e lá estavam todos eles, olhando em minha direção, perplexos. Não se tratava de mágoa, ressentimentos, e muito menos ódio. Tratava-se de justiça, de igualdade, de dar e receber. A filha rejeitada e negligenciada pelo pai, humilhada e agredida pela madrasta, venceu, a despeito de todas as adversidades. Minha vida foi a prova viva de que não há herança maior do que o conhecimento. Minha vida é a prova de que a lei da semeadura realmente funciona. Fim. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para acompanhar novas histórias. Nós postamos toda semana. Lembre-se também de deixar seu comentário falando o que você achou da história. Vejo você no próximo vídeo. Até breve!